Ó, isso aqui é uma luazinha. Uma lua. Vamos dizer que aqui é uma estrelinha. Olha, deixa eu... Tá muito triste, tá muito chato. Bom, eu vou falar. Não, eu vou falar uma... Não, é tipo assim. Não, eu tô me lembrando de uma coisa que aí eu não posso falar. É assim, dos pais, da minha filha, dos meus filhos, só quem não são meus pais nas minhas histórias é o pai da Laurinda, que é o meu irmão João, representando o Adão de outra encarnação. Mas na minha vida real ele é meu primo. Porque ele também é da família do meu pai, da família de Leão, que é da família também praticamente do pai biológico da Ávila Vitória. E o pai da Ávila Vitória não é meu pai na minha história. Entendeu? Então é somente esses dois, que não são os meus pais nas minhas histórias, mas são praticamente meus cabeças. Entendeu? Mas os pais das outras minhas filhas, dos outros meus filhos, como por exemplo, o pai da Sara Jânia, o Sebastião Ferreira Martins Neto é o meu pai na minha história, por isso que eu sou a Sara 1 e a minha filha é a Sara 2. Nessa minha história, eu fui filha do Sebastião Ferreira Martins Neto, que é o pai biológico da Sara Jane. Eu fui filha biológica dele e da Dona Isaura, da própria mãe dele agora, que é a avó biológica da Sara Jane. Eu acho que por isso que ela não queria que ele casasse comigo, ele não queria nem que a Sara Jane nascesse, porque podia atrapalhar a vida dele, mas não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque de qualquer jeito... eu já estava em cima da terra. O pai do Carlos Daniel, que é o mesmo... O pai do Alexandre, que é o mesmo pai do Carlos Daniel, também foi meu pai na minha história. Né? E o pai do Mateus era meu pai na minha história. É por isso que o pai dele, o Francisco, é meu avô na minha história. E o pai do Mateus, a Natasha estava como amante dele e a Ivone como companheira e a Ivone amante do pai do Benjamin. Naquele tempo. Depois que ele assumiu a Natasha como mulher e a Ivone e as outras que ele casou. Bom, se a Natasha fosse filha e cabeça do pai biológico do Mateus, quando fizeram o que fizeram com ele, tinha caído no computador dela, mas caiu no meu. Depois o pai do Benjamin com eles aqui, parece que adiantaram a morte do avô biológico do Mateus. Então, se a Natasha fosse cabeça do pai do Mateus e filha na história dele, ao mesmo tempo que tinha caído o que caiu no meu computador do pai do Mateus, o que caiu no meu computador tinha caído no computador dela. Igualmente, quando o meu avô Francisco morreu, que é o avô biológico do Mateus, tinha caído no computador da Natasha, mas não caiu no meu. Então é assim, absolutamente nada não cai no falso computador da Natasha, é praticamente só cópia. Cópia. Por quê? Porque o computador dela é falso.
ela não tem nada a ver comigo, nem com meus cabeças, nem com a minha geração, nem com a minha família. Nem com a minha gente, nem com o meu pessoal. Se o pai do Mateus, se o pai do Benjamin fosse filho biológico do Francisco, então tinha caído também no computador dele. Mas não, caiu no meu. É assim, eles acham que matando as pessoas, eles recebem. Não. Isso é um segredo que eu ainda não consegui descobrir. Mas não. Com as pessoas mortas, as pessoas que morrem, as pessoas que morrem não entregam nem para Natasha com o pai do Benjamin, nem para Ivone, nem para o Domingo, nem para a Rapariga, nem os cafetinos, nem a família que o pai do Benjamin escolheu. Isso aí é praticamente só cópia. Porque as pessoas que estão morrendo de morte matada e minha família, é como se eu estivesse entregando de graça para eles. Mas não. Cai tudo no meu primeiro computador. Cai tudo no meu primeiro computador. É por isso que ele não deveria estar aqui dentro dessa casa e estar fazendo o que ele está fazendo, como se eu estivesse acabando com a minha geração. Bom, é por isso que eu sou neta do Francisco na minha história. Por quê? Porque o pai do Mateus era meu cabeça e o meu pai na minha história. E eu sendo a terceira filha caçula da minha mãe, essa minha mãe que foi morta no garimpo, que a identidade dela era Francinete Moreira Mendes, né? A identidade do meu pai era João Antônio, mas ele usava a identidade de Antônio. Mas o pai do Benjamin queria dizer que tinha emprestado essa identidade para o meu pai. E por ele se apossar da identidade do meu pai, ele queria ser meu pai e pai do meu irmão. E aí, assim, o terreno do Marconi é o número 1, da Florinda é o número 2. Todas as duas senhas eram minhas. Agora falaram que o Marcondes, já que já entregou de graça essa senha, agora a minha senha é do terreno do apartamento. Que fica na 7. Aqui é o número 3. E eu já sou a terceira filha caçula da minha mãe que foi morta no garimpo. E aqui, nessa casa, está o segredo do meu avô Francisco, esse terreno é uma senha que eu acredito que seja um patrimônio da minha geração, que é meu. Entendeu? Só que eu não faço questão. Eu nem queria estar aqui essa hora mais. Com um homem desse aqui embaixo. E agora eu falei, tu recebeu? Tu vai me dar os 100 reais para me comprar a máquina? Não. Que 100 reais? Vai pedir da tua empresariazinha, que é a Sara Jane. Eu digo, não, mas quem me prometeu foi você. E eu vou querer os 100 reais para quando o Josimar e a Rapariga e os cafetinos for falar mal de mim, lavar a boca. Porque eu nunca ia transar contigo para tu jogar um pacote de tabaco em cima de mim. E eu vou querer esses 100 reais. Eu não estou desesperada por dinheiro. Mas é só para aprender e aprender a criar vergonha na cara. E tu também. Porque aí tu vai confirmar dizendo que eu fiquei contigo por um pacote de tabaco. Ele falou, então tu vai esperando sentada, porque em pé cansa muito. Eu digo, é. Mas na hora que tu vacilar nessa carteira, se tiver mais, eu vou pegar mais de 200 reais. E se tiver menos de 100 reais, eu vou pegar o que tiver. Pra tu aprender a me respeitar. E essas porcarias, essas imundícias que querem ser o que nunca vão ser, lavar a boca. Antes de me acusar e falar mal de mim. Falar mal da minha filha, dos meus filhos, igual tu. Porque tua língua, se for puxar, vai ser do tamanho de uma cobra. Pá. Ou tu acha que é a minha língua que vai ser cortada? Porque tu tem uma língua venenosa. Tu fala demais. E além de tu falar demais, tu não fala nada que presta. Aí, vamos dizer, a letra F está no segredo. Está no segredo das cores. Está no segredo do Flamengo. A letra F está no segredo de Francisco, que é meu avô, e F da minha caixa grande do Facebook. Não é uma bengala.
O Gabriel, o seu Alício foi meu pai na minha história e meu avô na minha história agora. Aí já, tipo assim, não, é o Moisés primeiro. É o pai do Moisés, é meu pai na minha história, o Mazinho. Que a identidade dele é Antônio, mas ele não tem nada a ver com a identidade do Elvis Antônio Rocha. E do Gabriel, o seu Alício, o pai de sangue do Gabriel, foi meu pai na minha história e meu avô agora na minha história. E a Vila Vitória, como eu já falei, né? Aí tem o Benjamin. O pai do Benjamin já foi 2 vezes meu pai nas minhas histórias, mas ele nunca é um cabeça como os outros meus cabeças, pai da minha seita e dos meus filhos. Ele não é um cabeça que nem o Juscelino, ele não é um cabeça que nem o pai biológico da Vila Vitória. É por isso que ele queria matar os pais da minha seita e dos meus filhos, os meus filhos e a família inteira de sangue. Dos pais da minha seita e dos meus filhos, até mesmo a família do Benjamin. Porque ele mesmo ia matar o filho dele para ocupar o lugar do Benjamin como bilionário para poder a Ivone e a Natasha querer ele. Que as outras é tudo laranja descartável. Na hora que ele mesmo já falou na minha cara que mulher pra ele é que nem laranja. Ele gosta quando tá bem madurinha mesmo, bem cheio do caldo pra ele chupar o caldo e jogar o bagaço. Eu falei pra ele, só que eu não sou uma laranja, eu sou uma maçã. Porque o pai do Benjamin não tem nada a ver com os pais biológicos, do pai biológico do Mateus. Ele foi criado com madrasta e padrasto, mas depois que ele matou a mãe dele. E o pai dele é o avô do Benjamin, que o Benjamin, sendo filho desse pilantra que está aqui, é o primeiro netinho do pai biológico do pai do Benjamin. Entendeu? E ele vai me dar esses 100 reais. Vai. Não é por mim ficar com ele, não. É só pelo abuso e pela falta de respeito e a falta de consideração dele. Porque quem falar de mim do portão para fora, isso aí é problema de quem falar. Mas ele, sendo o pai do meu filho, querendo me derrubar e deixando o nosso filho sem moral, complicando a felicidade do nosso filho, para as pessoas ficarem olhando e rindo da cara do nosso filho, principalmente por ele não me respeitar. Isso é para ele aprender a respeitar. Porque além de ele estar na casa errada, ele está com a filha do homem errado. E além de estar com a filha do homem errado, ele ainda tomou eu que deveria estar casada com quem, na verdade, estaria me fazendo feliz. E ele não deveria entrar aqui dentro, sabendo que ele já era casado e achando que ia me fazer de otária. E as outras que casaram com ele, separando a Ivone com a Natasha, as outras que casaram com ele, são um bando de laranja. Que pra ele vai ser só o bagaço. Porque laranja cheia vai estar a Ivone e a Natasha pra ele. Entendeu? E as outras raparigas estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo e diminuindo o seu dia de vida aqui nessa área.